Vamos lá, vamos começar aqui. Bom, para a gente falar de Dynamic Peak Manager, primeiro a gente precisa entender um pouco da curva IV, né? Eu sei que muitos de vocês aí já trabalham, já fazem instalação, tá? Então vai parecer um pouco básico demais, mas a gente precisa equalizar o público, né? Então a gente tem que deixar todo mundo na mesma página. E para entender um pouco de como o algoritmo funciona, primeiro a gente precisa dar essa pincelada sobre o que é a curva IV, tá? A curva IV é a curva característica de um módulo fotovoltaico, né? E ela é sempre referenciada, né? Ela é traçada por dois fatores climáticos, né? Então, você tem a radiação solar e você tem a temperatura ambiente, né? E aí aqui, Opa. nesse gráfico, a gente mostra o seguinte, como que a irradiação afeta o comportamento do módulo, né? Então aqui, conforme a radiação aumenta, né, então o aumento da irradiação, ela acarreta no aumento da corrente que o módulo é capaz de gerar. E aí o contrário acontece com a tensão, né? Então o aumento da temperatura ambiente diminui a tensão, né? Então vocês têm aí dois gráficos distintos, né? Então, vou colocar o pointer aqui, ó. Vocês têm aí o aumento da irradiação, tá? Fazendo com que a corrente aqui nesse eixo Y aumente também. Já para a tensão é um pouco diferente, né? Conforme a temperatura aumenta, ó, então vocês têm aqui na ponta 0 graus e a temperatura está aumentando. Ó. Conforme a temperatura aumenta, a tensão diminui, né? Então também aqui fica aquela, para quem não está familiarizado, fica aquele comentário do seguinte: não necessariamente os locais onde você tem que é muito quente, né? Que muita gente se refere a isso, né? Aquela região é muito quente, tem sol o tempo todo. Nem sempre a região que é muito quente é favorável, né? Justamente porque você tem menos tensão sendo produzida pelo módulo, tá? Então você tem corrente e tensão, certo? E para que isso não fique perdido, né, para os fabricantes e até mesmo para os consumidores, foi estabelecido um parâmetro, uma condição de testes, né, para você colocar, por exemplo, qual é a potência do módulo, né, qual a eficiência desse módulo. Então você tem as condições de teste que são quais? Você tem 1000 watts por metro quadrado, então todo módulo é ensaiado para essa irradiação, tá? E para tensão é sempre 25 graus, né? Então você sempre muda, desculpa, você sempre tem esses parâmetros aqui estabelecidos, pré-estabelecidos, tá? Para te referenciar a potência do módulo. Então, quando você vê um módulo de 300, de 330, de 400, todos estão sob essas mesmas condições. Tá? Não necessariamente eles vão te entregar isso, porque depende realmente da temperatura do lugar e da irradiação do local também. Tá? Então, só para ficar a mensagem aqui. Legal. E aí, o que a gente entende aqui? Tá? Então, a gente entendeu como um módulo trabalha. Só que, para a gente alimentar uma carga, né, seja aí, por exemplo, a sua casa, com os eletrodomésticos, etc., você precisa de um valor considerável de corrente e de tensão. Tá? E aí, o que a gente precisa fazer para atingir esses valores de corrente e tensão, né, para que sejam aceitáveis pelo inversor, para que ele possa converter energia? Tá? Eu preciso fazer uma associação de módulos. Tá? Então, aqui onde vocês, deixa eu colocar o pointer aqui. Vocês estão vendo aqui esse envelopinho aqui, né? Essa é a representação de um módulo fotovoltaico, né? Que a gente tem lá na norma. Conforme você vai agrupando módulos em série, tá? Então, o módulo sempre tem um positivo e um negativo, né? Então, imagina aqui, você pega o positivo do módulo, liga no negativo do outro. Positivo de um no negativo do outro, e assim vai, né? Eles vão dando a mãozinha aqui, ó, um para o outro, você faz essa associação em série. Essa associação em série, ela causa um aumento na tensão da string.
né? A string é o quê? Um conjunto de módulos, né? Então, você vai agrupando módulos, você vai aumentando essa tensão. Então, o que vocês estão vendo aqui, ó? Esse joelho que vocês têm aqui, estão vendo aqui pontilhado é a curva IV, né? Então, eu tenho aqui eixo Y corrente, eixo X tensão. Então, eu tenho uma corrente e uma tensão. Se eu coloco um segundo módulo, a tensão aumenta, ó, a corrente permanece, só que agora ó, eu tenho um joelho mais comprido aqui, ó. Ele vai até aqui embaixo, porque eu aumentei a tensão. Então, vocês estão vendo aqui, ó, 2 VOC. A maior tensão que eu tenho é chamada tensão de circuito aberto, tá? Ou seja, quando não há carga. E a maior corrente que eu tenho é a corrente de curto-circuito. Ou seja, quando eu curto-circuito os dois terminais do módulo. Então, é onde eu atinjo a maior corrente e aqui é onde eu atinjo a maior tensão. Essa maior tensão, essa tensão, né, como a gente viu anteriormente, ela sempre vai se elevar de acordo com a temperatura, com a queda da temperatura, né? Então, por exemplo, agora que a gente está no inverno, essa tensão tende a ser maior do que no restante do ano, tá? Então, você vai agrupando módulos, você vai aumentando a tensão, ok? Agora, quando a gente faz a combinação de módulos em paralelo, né, então agora mudou aqui, né? Então, eu estou colocando aqui um módulo conectado, o positivo de um com o positivo de outro, né? Então, aqui eu coloquei em paralelo. Tá? O que aconteceu com o meu joelho lá, ó? Esse joelho aqui, agora ele subiu um degrauzinho aqui, para cima. Então, agora eu tenho 2 vezes aquela corrente. Né? Então, conforme eu vou agrupando módulos em série, eu aumento a tensão. Conforme eu vou agrupando módulos em paralelo, aumento a corrente. Tá? Por que a gente está passando por esses tópicos aqui mais simplistas? Até a gente chegar no ponto que a gente quer. É justamente a MPPT. Tá? Então, o que vocês veem nessa imagem? Tá? Nessa imagem aqui, olha só. Eu tenho aqui onde está o laser aqui, ó. Tem a minha corrente máxima. Então, acompanhando a curva preta, ó. Corrente máxima, e aqui embaixo eu tenho a minha tensão máxima, certo? A curva IV desse arranjo, né? Vamos dizer assim, módulo, né? A MPPT, ela tem essa característica, desculpa, MPPT não, a curva de potência pela tensão, ela tem essa característica aqui, essa curva verde, ó. Então, aqui eu estou me referenciando aqui do lado direito, ó. Então, nesse caso, vamos imaginar que esse módulo é um módulo de 160 watts, né? Então, aqui eu tenho a curva da potência pela tensão. Qual é o trabalho da MPPT? Né? Então, o inversor, além dele converter a energia, ele tem uma série de outras funcionalidades, como avisar o que está acontecendo na instalação, como te dar todas as informações de eventuais problemas, de falhas, enfim, tudo que você precisa monitorar na instalação, o inversor é capaz de te passar tudo isso. Porém, além disso, ele tem um algoritmo chamado MPPT, né, que significa Maximum Power Point Tracking. Esse MPPT ele é capaz de fazer o seguinte, ele vai analisar essa curva verde e ele vai te entregar o melhor ponto da curva. Qual é o melhor ponto da curva que vocês acham aí, que vocês entendem? É onde eu tenho a maior corrente, é onde eu tenho a maior tensão, né? Só que esse ponto, que seria o cume aqui, ó, dessa montanha aqui da curva, né? É exatamente esse ponto aqui na curva IV, ó, né? Então, a ideia da MPPT é sempre ficar buscando esse ponto máximo, porque é onde eu gero mais energia, né? Eu não vou querer que esse ponto esteja aqui embaixo ou aqui para frente. Quero que ele esteja lá no topo, para sempre entregar o máximo de energia possível para o meu sistema. Tá? Então, a MPPT garante o quê? Maior eficiência para o sistema. Ok? Então, beleza. Tendo isso claro, tá? Agora a gente já pode caminhar para a segunda etapa. Uma vez que você tem MPPTs diferentes nos inversores, então vamos imaginar aí, por exemplo, os nossos inversores, o inversor primo, né, que é o inversor residencial.
quantos MPPTs tem um inversor primo? O inversor primo tem 2 MPPTs, certo? A MPPT, como a gente viu, ela serve para garantir que eu sempre vou buscar o ponto máximo. Quando eu tenho 2, significa que eu tenho dois algoritmos, né? Vamos colocar assim, 2 computadores trabalhando individualmente para sempre buscar o máximo de cada conexão ali, tá? E aí, quando eu tenho essa situação, outras MPPTs, eu vou trabalhar dessa maneira. Olha só, eu tenho uma instalação onde eu tenho 2 orientações, qual é o ideal? Que eu destine uma MPPT para um lado do telhado e destine a outra para o outro lado. Por quê? Eu vou sempre pegar o melhor de cada um dos mundos, certo? Eu vou pegar o melhor dessa MPPT, tá? Daquele grupo de módulos, e do outro lado, eu também vou pegar o melhor desse conjunto de módulos, tá? A mesma coisa se aplica nessa situação, onde aqui, por exemplo, eu tenho um telhado com muitos módulos, um telhado com poucos módulos também em outra orientação. Eu tenho aqui, por exemplo, orientação e angulações diferentes, né? Então, eu tenho, por exemplo, uma casa com os módulos no telhado e eu tenho um carport, né? Então, o ideal é que esteja separado, para que não haja confusão, né? Então, o que acontece? Quando eu misturo as orientações, o que vai acontecer? Esses módulos no telhado, eles geram uma determinada potência. Esse outro módulo aqui gera uma outra potência, porque ele está em outra orientação. O Sol não incide nele da mesma forma. A irradiação não é a mesma. Tá? Então, o que acontece? Essa produção, ela provavelmente, em alguns momentos do dia, ela é menor do que a produção nos telhados. E se eu somo as duas coisas, existe uma perda. Tá? Existe uma perda na produção de energia, tá? Que é isso que a gente vai falar. Assim como quando acontece o sombreamento parcial. Então, como nesse caso aqui, eu tenho um telhado, onde eu coloquei, eu enchi de módulos aqui, porém, um trecho, né, um pedaço aqui desse telhado sempre tem sombra, né? Se ele sempre tem sombra, o ideal é que eu separe as MPPTs, tá? Para quê? No momento que existir esse sombreamento, eu não afete o comportamento dos outros painéis, ok? Ah, mas e quando Ariel, isso... Oi? só um pouco. Aproveitando, né, que você está nesse slide, acontece muito, né, o que você disse, né, de como o inversor eco, né, ele tem uma MPPT só. Às vezes muitos instaladores instalam que nem esse do carro, né, coloca Uhum, tantas placas no telhado e em outra orientação, né. sim, E eles uhum, perguntam, né, o que está acontecendo no baixa produção? E é justamente o que você está explicando, né, que exatamente. um afeta no outro. Aí isso acontece, né? A gente pega bastante no suporte, né? Casos assim. Uhum. Realmente, porque aqui você acaba afetando a curva. É o que a gente vai mostrar na sequência, Christian, mas legal a observação, porque fica a ideia aí para quem tem essa dúvida, né? E quem acaba utilizando dessa maneira, né? Então, olha só, se eu já sei que essa região vai ter o sombreamento, eu vou separar, tá? Eu não quero comprometer ela. E quando não há solução, né? Já utilizei todas as MPPTs, mas e agora, né? Então a gente começa a falar dos problemas do sombreamento parcial, tá? O sombreamento parcial da instalação, ele é intrínseco, ele vai acontecer, quer você queira, quer não, tá? Por quê? O sistema fotovoltaico, né, como os módulos estão expostos ao tempo, eventualmente você vai sofrer um tipo de sombreamento, seja por nuvens, né, seja por um tempo mais nublado, como também você pode sofrer um sombreamento de alguma construção próxima de um prédio que não existia, né? Você tem, por exemplo, árvores, você tem torres, você tem postes, você tem um monte de coisa que pode acabar ocasionando esse sombreamento. E esse sombreamento, ele compromete o funcionamento do sistema, tá? Então, ó, vamos enxergar esse exemplo aqui.
eu tenho aqui, tá? Vocês estão vendo aí esses envelopinhos aí, que é a representação do módulo, tá? Eu tenho 10 módulos aqui, né, na minha instalação. O que acontece aqui? Quando esse módulo está cinza, ele está sombreado. A gente está simulando aqui que ele está sombreado, né? Se todos estão igualmente sombreados, como é que fica aquela curva IV? Olha só. Não mudou nada, né? Se a gente for parar para pensar aqui, a cara dela está igual. Só que o que aconteceu? Se eu prestar atenção, eu vou me deparar que a corrente foi afetada, tá? Porque, olha só, eu tive uma redução bem drástica aqui no valor da corrente. Eu tenho 10 módulos gerando 1 ampere. É muito pouco, né? Então, a gente sabe aí que um módulo, por exemplo, tem acima de 8 amperes, 9 amperes, até 10 amperes, né? Então, eu estou gerando aqui 1,6 amperes, tá? Quando a gente olha a curva PV, né, de potência por tensão, eu me deparo ali com 600 watts. Pô, eu tenho 10 módulos, eu tenho só 600 watts? Como assim, né? O que aconteceu? Vocês podem ver que a tensão, ela se mantém alta, né? Tem ali, por exemplo, ó, quase 500 volts. Se a gente pensar que cada módulo normalmente gera quase 40 volts, está dentro, certo? O que aconteceu aqui foi, de fato, uma alteração na corrente. Por quê? Se os módulos estão sombreados, o que não está acontecendo aqui? Não está entrando radiação, né? Então, a radiação solar está sendo bloqueada. Ou seja, eu não consigo chegar naquele valor máximo que o módulo pode nos oferecer. Então, aqui a minha tensão, minha corrente é afetada, só que a tensão não, porque a tensão depende da temperatura, certo? Legal. Agora, olha esse outro exemplo aqui, né? Ali a gente falou de um sombreamento total, né? Então, todos os módulos acabaram ficando cobertos. Nesse outro exemplo aqui, eu tenho 8 módulos. Deixa eu pegar o pointer aqui, ó. Tenho 8 módulos que não estão sombreados aqui, que estão brancos, ó. E 2 módulos em cinza que estão sombreados, né? Vamos entender agora qual é o comportamento da curva nesta situação. Olha só, a curva IV, como é que ela fica. Tá? Criou-se aí um joelho, né? Você tem tipo um joelho aqui, né? Por que aconteceu isso? E agora olha quanto está a corrente aqui, ó. 8 amperes. Aconteceu o seguinte, 8 módulos estão gerando o seu máximo, ou seja, 8 amperes, por exemplo, certo? Porém, aqueles outros 2 módulos estão comprometidos quanto à irradiação. Eles estão sombreados. Então, quando você soma esses dois com os demais, você cria essa curva com esse joelho aqui, ó. Tá? Como é que fica a característica da curva PV? Ela fica dessa maneira assim, tá? Ela fica como se fosse um vale aqui, um pão de açúcar, né? Vamos pensar assim. E aí que está o grande problema, tá? Aí que está um grande problema, o grande vilão quando se fala em MPPT, tá? Porque a MPPT convencional, o que ela vai analisar, né? A MPPT, de fato, ela sempre analisa, ela percorre aqui a tensão, certo? Sempre o eixo da tensão. E aí ela tem um ponto de operação, né? Para a grande maioria dos inversores, ela tem um ponto de avaliação onde é preso aqui na tensão, tá? Então, o que a gente percebe nessa situação? Onde eu tenho maior potência para ser entregue? Nesse ponto onde está circulado aqui, né, mais à direita, ou nesse ponto mais à esquerda? Onde eu tenho maior potência? Tenho aqui à esquerda, certo? Porém, o algoritmo de MPPT convencional, ele vai ficar preso em uma determinada tensão de operação e ele não consegue ir buscar lá na esquerda. Ele vai ficar preso aqui. Isso é o que a gente chama
de ponto máximo local. Então, olha só esse gráfico aqui. Aqui é o mesmo gráfico, tá? A MPPT convencional, ela tende a te entregar sempre esse ponto local. Então, vamos dar um exemplo prático aqui. Você pega o catálogo, né, de um inversor e ele tem a tensão de operação dele, certo? Então, ele vai estar lá, 600 VCC, né, por exemplo. A faixa de MPPT dele costuma ser muito estreita, ou normalmente eles nem te dão uma faixa de MPPT, ele vai te passar só um valor fixo. Por exemplo, a tensão ideal é 600 volts. Né? Por quê? É o valor onde a MPPT vai buscar. Então, o que ele vai fazer? Ó? A MPPT ela vai chegar aqui, vamos imaginar que seja aqui em 400, 400 e pouco. Né? Ela vai buscar qual é a potência que está referenciada a essa tensão. Então, ele vai vir aqui e vai buscar esse ponto aqui. Né? E aí você deixa de gerar. Ou seja, você está pegando justamente aqueles módulos mais afetados pelo sombreamento. Certo? E aí, essa é a grande diferença do algoritmo da Fronius, o Dynamic Peak Manager. Então, a grande diferença do Dynamic Peak Manager é justamente entregar o ponto máximo global da curva. E aí você tem essa imagem aqui. Ó. Então, o que a gente acompanha aqui? Essa imagem, eu tenho aqui logo à direita um telhado com os módulos. Eu tenho ali, por exemplo, uma chaminé, mas poderia ser uma caixa da água, enfim, qualquer outro tipo de componente aí, de estrutura, né? E aí pela manhã, conforme essa curva preta aqui, ó, pela manhã eu tenho um sombreamento parcial, tá? Então vocês estão vendo aqui, ó, na legenda do gráfico, eu tenho aqui, ó, a curva preta é às 8 da manhã, com sombreamento. Às 9 da manhã, que é a curva vermelha, eu também tenho sombreamento, só que está aumentando a minha irradiância. Então, ó, a curva aumentou. Já ao meio-dia, eu não tenho mais sombreamento, eu fiquei com a curva lisinha. Certo? E aí, qual é o problema? A MPPT convencional, ela vai te entregar sempre o ponto local. Só que o Dynamic Peak Manager, ele vai te entregar o global, ou seja, ó, sempre aqui mais à esquerda. Por quê? Ele vai fazer a varredura completa na curva. Ele não vai te dar só aquele ponto fixo. Ele vai fazer uma varredura na curva. Então, como é que funciona? A cada 10 minutos, esse algoritmo, ele para, faz a varredura na curva e te entrega um ponto novo. Ele sempre vai fazer esse ciclo. Tá? Se você quiser, você pode desligar essa função. Essa função já vem ativada, né, no inversor, mas você pode desligá-la. Okay? Então, isso traz maior flexibilidade, porque, de fato, o sombreamento ele não vai te atrapalhar muito, né, o sombreamento parcial, como no inversor convencional, tá? E vai te garantir maior produção, porque eu realmente estou entregando maior potência aqui. Tá? Essas figuras que a gente usou até ali atrás são figuras que a gente pegou aqui do canal solar. Né? Então, o próprio canal solar, né, o professor Marcelo Villalba, da Unicamp, fez um ensaio, né, com inversores com, né, que no caso foi o inversor da Fronius, e sem o algoritmo inteligente. Tá? Então, o artigo dele está lá no site, está aqui o link, né? Então, se vocês quiserem, podem tirar um print screen ou procurar lá no próprio site do Canal Solar, que vocês vão vocês vão ter todas essas informações por lá, ok? Então, olha a diferença que eu tenho na geração. Né? Então, dependendo da quantidade de módulos que eu tenho sombreado, eu tenho uma diferença que pode chegar nesse exemplo, né, que o Marcelo fez, pode chegar até 2 kW. Ou seja, numa situação convencional, eu ia estar gerando ali próximo de 600, 700 watts. Só de trocar o algoritmo, eu estou gerando quase 3. Tá? Então, esse é um dos grandes diferenciais, né, uma das grandes tecnologias que vem embarcada no inversor da Fronius. Né? Então, para quem tem dúvida se o seu inversor tem, tá?
todos os inversores da nossa linha têm. O inversor Primo, o inversor Simo e o inversor Eco. Tá? O Simo Brasil também, né? Então, todos os inversores da nossa linha possuem o Dynamic Peak Management, tá bom? E ele já vem ativado, ok? E um outro tema que a gente pode tratar aqui, né, também para melhorar essa questão do sombreamento, é geralmente fazer o oversizing, né? Então, o oversizing é uma prática convencional, já nos sistemas fotovoltaicos, e também pode auxiliar a maior geração de energia e também nessa questão que a gente comentou agora, de realmente evitar o sombreamento e acabar gerando mais, né? Porque você vai ter mais placas envolvidas no sistema. Então, para quem não conhece o que é o oversizing, né? Ele pode, muita gente chama de oversizing, overloading, mas de fato é um sobredimensionamento do sistema. Então, devido à própria robustez do equipamento da Fronius, esse oversizing ele atinge capacidades bem elevadas. Não significa, gente, que vocês vão utilizar, ok? A gente dá essa oportunidade, porque a gente sabe que cada projeto é um projeto, né? Então, existem uma série de critérios, de situações que eu tenho que avaliar antes de decidir colocar mais placas ou não, tá? Então, aqui, num exemplo bem prático, vamos imaginar que eu tenho um sistema de 3 kW de potência instalada. O que vem à nossa cabeça já instantaneamente é o quê? Se eu tenho 3 kW de placa, eu preciso de um inversor de 3 kW. Certo? E aí que está a diferença. O que vai mudar aqui eu posso manter o mesmo inversor de 3 kW, só que a quantidade de placas ela pode chegar até 4,5 kW. Então, essa é a grande diferença. Ela pode chegar até 50% acima da capacidade do inversor. Ok? Ok, Ariel, mas para que isso? Né? Onde que eu vou usar isso daí? Como que isso me gera mais energia? Né? Qual é a grande vantagem de fazer isso? A grande vantagem é isso aqui. Ó. Visualmente, primeiro, a gente está instalando mais placas em um mesmo inversor, ou pegando uma instalação que já tem muitas placas, colocando um inversor menor. Só que visualmente, né, só para dar o contexto para vocês, basicamente é isso que vai mudar. Só que o que de fato a gente ganha com o oversize? Então, olha só. Essa curva que a gente tem de geração. Tá? Acho que todo mundo aí que trabalha aí no mercado já se deparou com essa curva, já apresentou para o cliente, enfim, já viu essa curva em algum momento. Curva de geração de energia. Onde nós temos no eixo Y aí, deixa eu pegar, a gente tem aqui no eixo Y potência, tá? E no eixo X o tempo. Né? Então, é como a potência se comporta ao longo do dia, certo? O que nós temos nessa situação aqui, nessa curva? Olha só. Aqui em vermelho, né, nessa curva traçada em vermelho, nós temos a seguinte situação. Nós vamos pegar o exemplo anterior, né? Então, pensem que vocês têm 3 kW de placa e compraram um inversor de 3 kW. Tá? Então, está aqui, ó, inversor dimensionado de acordo com a potência da instalação. O que vai acontecer? Essa curva, você vai ver essa curva se completando. Né? Então, olha só, ela vai começar a produzir, ela vai atingir o seu pico lá, uma situação ideal, tá, gente? Mas ela vai atingir o seu pico ali próximo do meio-dia, né? E depois vai descer. Tá? Basicamente é isso que vai acontecer. Agora, na curva azul, essa curva de fora, aqui, ó, eu tenho um inversor com oversize. Então, vamos pensar no seguinte. Eu tenho o mesmo inversor de 3 kW
e nós colocamos, por exemplo, a capacidade máxima, lá, 4,5, né? O que vai acontecer agora com a curva? Ela vai começar a produzir energia até um determinado ponto. Quando chegar naqueles 3 kW, ele vai fazer o que a gente chama de clipping, né? Ou seja, ele não vai produzir dali para cima. Ele vai se estabilizar aqui nos 3 kW, vai continuar gerando esses 3 kW por um bom tempo e depois acompanhar a queda da curva, né? Ok, o que mudou aqui, né? O que mudou foi, na situação anterior, eu atinjo os 3 kW próximo do meio-dia. Nessa outra situação, eu atinjo 3 kW muito mais cedo. E ele fica constante, tá? Ou seja, se eu ia gerar 3 kW por, imaginar, 1 hora, nesse caso eu estou gerando os mesmos 3 kW por 3, 4 horas, né? Ou seja, essa curva ela vai se achatar, você vai passar a ter essa constância de energia. Beleza, vou ter essa constância. E aí, onde é que entra o ganho, né? O ganho entra no seguinte, eu tenho aqui nessa área achurada a energia que de fato eu não estou produzindo, deixei de produzir, só que na curva, né, nessa área verde, é toda a energia que eu ganhei a mais. Ou seja, é toda essa área branca que vocês tinham na situação anterior, mais essa área verde aqui de fora, né? Essa área verde, ela tem que ser maior do que essa área achurada. Se o contrário acontecer, significa que você extrapolou essa capacidade. Ou seja, esse oversizing já não vale a pena, né? Porque de fato, aqui onde a gente quer chegar, né? A gente quer estabelecer esse ponto de equilíbrio. Por quê? Se eu coloco mais placas, eu estou fazendo um projeto mais caro, mais custoso, né? Estou adicionando mais placas. E eu tenho que atingir esse ponto de equilíbrio onde eu vou colocar mais placas até o ponto ótimo de energia a mais que eu gero. Porque a partir de um determinado ponto, não vai importar mais. Eu posso colocar placa que eu não consigo mais gerar muito mais energia, né? Então, eu sempre tenho que atingir esse ponto ótimo aqui de trabalho, ok? Esse exemplo que eu estou trazendo agora para vocês foi um exemplo que a gente tirou do próprio SolarWeb, né? Onde nós localizamos aqui 2 clientes com instalações muito similares, tá? Por que similares, né? A gente, querendo ou não, a gente sabe que os distribuidores, eles vendem kits, né? E normalmente os kits são iguais, tá? Então, 2 clientes podem ter os mesmos kits, só que em locações completamente diferentes, irradiações diferentes, temperaturas diferentes, angulações diferentes e assim por diante, né? Nessa situação, o que a gente visualizou? Olha só. A curva azul, onde vocês estão vendo a curva de geração mais bonitinha, eu tenho um primo 4 com 4,1 kW de placa, né? O que a gente vê aqui? Primeira coisa que a gente observa é que a geração não chega em 4, né? Então, vocês estão vendo aqui, ó, que eu tenho aqui 3 e aqui 4. Provavelmente ele chega aqui nos 3,5. Por quê? Eu estou perdendo aqui, são perdas também intrínsecas do projeto. Eu tenho perda no cabo, eu tenho perda no próprio módulo, eu tenho perda de temperatura, eu tenho perda no disjuntor, eu tenho perdas inerentes ao sistema, ok? Ok, então já entendemos isso. Então, normalmente se eu tenho a mesma quantidade de potência do inversor, então 4 para 4, 3 para 3, normalmente eu vou perder energia, tá? Legal, então esse é um sistema totalmente sem oversize. Agora, a mesma situação aqui de um outro cliente, com oversize. Olha o que a gente tinha aqui. Esse cliente, ele estava utilizando um Primo 4, tá? E ele tinha aproximadamente 6 kW de placa, tá? E olha o comportamento da curva aqui diferente, tá? Eu tenho aqui a curva se elevando, né?
e aí ela atinge os 4 kW e fica, né? Fica achatado. Só lá na frente ela cai. O que mudou aqui, ó? Lembra aquela área verde que a gente falou anteriormente? É toda essa área aqui agora, ó, mudou bastante, né? E nessa situação específica, o que aconteceu? Quando a gente pegou os dados lá do SolarWeb, a gente verificou que um gerava 26,5 kWh e o outro gerava 41. Nessa situação específica, esse cliente ganhou 35% a mais de geração. Tá? Mas tenham em mente, isso não é uma regra, isso não é uma fórmula. Tá? Depende muito do local, do projeto, de toda a situação. Né? O que a gente está mostrando aqui para vocês é a importância do oversizing. Em média, os projetistas costumam usar em torno de 20 a 30% a mais. Né? O nosso inversor suporta até 50%. Em alguns locais, em algumas situações, a gente vai acabar utilizando mais do que o que o padrão, por exemplo, que os projetistas utilizam. Tá bom? Bom, pessoal, é isso que eu tinha para passar para vocês. Acho que foi muita informação de uma vez aí para vocês, tá? Espero que tenha ficado claro. Porque, querendo ou não, o assunto é um pouco denso, ainda mais se você não tem talvez um conhecimento um pouco mais aprofundado de energia solar, vai ficar um pouco denso, né? Mas fiquem à vontade para contatar a gente em caso de dúvida, né? Então, nós temos aí, caso vocês tenham sugestões dos próximos webinars, vocês, por favor, entrem aí em marketing.br@frans.com, mandem um e-mail, tá? Né, para esse endereço, com sugestões. Nesse QR Code, vocês têm o acesso direto para o nosso canal do YouTube. Lá tem esse webinar que eu fiz, sei lá quantos meses atrás, já foi no início da quarentena, tá? Mas tem o mesmo webinar, tem o telefone aqui e o e-mail de vendas, tá? Além do nosso contato, desculpa, do suporte técnico, tá? Então, nosso suporte técnico está lá para atender vocês de segunda a sexta-feira, tá? Então, assim, ficou dúvida, não está compreendendo a questão do oversize, entra em contato com a gente, tenta conversar um pouco com a gente, ou até mesmo com um instalador que atende você, ou você, instalador que está com dúvida, também entra em contato com a gente para a gente auxiliar nesses questionamentos referente ao Dynamic Peak Manager, ao próprio oversize, tá bom? Eu queria agora abrir para dúvidas, tá? Antes da gente ir para o sorteio. Vamos lá, Cristian, você quer trazer alguma dúvida aí para nós do chat? Eu vi que tem uma interação bem grande aqui no chat, né? Sim, o pessoal está agradecendo, né? Tô vendo bastante também, bastante técnicos aqui que eu já fiz atendimento. O Lorde Tanuri, o Fabrício, bastante galera aí que eu conheço tá aqui. O Makoto. Então, mas de pergunta teve uma pergunta que falaram que se eu colocar em série e em paralelo, eu tenho uma produção maior, né? Fizeram uma pergunta dessas. Que acontece também no suporte, né? O pessoal liga e fala, vai fazer diferença, né? Eu colocar em série ou em paralelo, usar as duas MPPTs. E aí depende, né, do projeto, Assim, né? não, Que nem você tinha explicado. é, uhum. Sim, Então, depende do pode falar. projeto, mas de toda forma, o que a gente tem que salientar aqui? Você sempre tem que atingir os parâmetros que o inversor pede, né? Então, por exemplo, vocês têm a faixa de trabalho da MPPT, que no nosso caso é bem ampla, né? Mas vamos pegar, por exemplo, um primo, inversor primo. A faixa de tensão dele é de 200 a 800 amperes, ou seja, ela tem que estar dentro desse valor. A corrente é a mesma coisa, né? Então, nesse caso, tanto faz se você vai colocar uma string longa, mas ela tem que estar dentro da faixa,
né? E atender a potência, a corrente mínima. A mesma coisa se você for colocar em paralelo. Quer colocar em paralelo? Sem problema também. Você vai ter uma corrente maior. Só que a sua tensão tem que estar dentro da tensão mínima permitida. Porque senão, realmente, você não vai ter eficiência, né, Christian? Correto, não, é isso aí mesmo, Ariel. E eu até comentei isso, né? Que no slide você mostrou muito bem essa aplicação. E realmente é o que você falou, tem que tomar cuidado só com valor de tensão, de corrente e, e se atentar aos inversores que só têm uma MPPT, né? Tomar cuidado, né? Ver se vale a pena comprar dois inversores e analisar, né? Porque cada projeto é uma particularidade, né? Que nem você tinha falado também. Com certeza, Christian. Eu até peguei aqui, eu estou vendo aqui o Fábio Ô, Santos perguntou ô, Ariel, aqui como ele aciona o oversize. Opa, pode ir lá. não, pode falar. Você estava falando da pergunta do Fábio. Quando você finalizar, eu falo aqui. Uhum. Não, é que o Fábio pergunta como ele aciona um oversize. Não, Fábio, o oversize não é algo acionado, né? É uma característica de projeto que você faz, né? Então você põe mais placas do mesmo inversor, tá? Então não é uma característica que você aciona, tá? É uma característica de projeto. E só antes de você comentar, Vitor, o Cláudio Tanuri pergunta aqui para a gente também, está sempre com a gente, Cláudio, um abraço. Se forem atingidos com apenas 10% se esses valores máximos, né, de corrente e tensão forem atingidos com 10% do oversize, não pode passar os 10%, certo? Certo, tá certo, Cláudio. O problema é que dificilmente, com só 10% é muito pouco, né? Então dificilmente você vai ultrapassar as capacidades do inversor, né? Mas a afirmação tá correta. Diga lá, Vitor. Não, beleza. Também estou ajudando a responder aqui umas perguntas. O pessoal está participando bastante, está bem legal aí. Realmente o pessoal está de parabéns aí. Teve uma pergunta aqui sobre onde está disponível, né, o artigo que você mencionou, né, que a Unicamp fez os testes no inversor, né, os testes do algoritmo, né, para verificar a funcionalidade dele. Esse artigo está lá no canal Solar, tá? Ele foi feito pelo professor Marcelo Villalva, lá nos laboratórios da Unicamp. A gente colocou aí no chat o link para vocês acessarem, tá, pessoal? Então, foi feito com o inversor Simo, mas lembrando que o Dynamic Peak Manager, esse algoritmo, ele está presente em toda a nossa linha de inversores, tá? Então, desde a linha Primo, Simo, Simo Brasil, e linha Eco também, tá? Então, todos esses inversores possuem o algoritmo Dynamic Peak Manager. E uma outra pergunta que teve aqui, né, foi do Fabrício, bem legal a pergunta dele, né, com relação a dimensionamento, né, de projeto, né, se você dimensionar o projeto corretamente, né, com oversize incorreto, você pode encurtar, né, o payback de investimento do cliente, né. Então, bem legal isso aí que ele comentou, e é justamente isso que o Ariel estava explicando, né, e que a gente tem falado em quase todos os webinars aí, quando a gente fala dos inversores em si, né, a junção de todas essas características, o overload, né, o oversizing, mais o Dynamic Peak Manager, mais a questão de você poder trabalhar com correntes e tensões mais elevadas aí nos inversores da Fronius, eles vão permitir que você gere muito mais energia. Na semana que vem, a gente vai falar sobre automação, e aí, além de você gerar mais energia, você vai poder consumir essa energia de forma mais eficiente. Então, também é legal a gente ficar atento para o tema da semana que vem, aí já dando spoiler, né? Mas eu achei legal que muitas pessoas comentando aqui que não sabiam, né, do algoritmo do Dynamic Peak Manager, e que não tinha ideia de que ele fazia tanta diferença assim na geração de energia, né? Então é bem legal ver isso aí também. Valeu, Ariel. Só mais Muito uma legal, coisa Vitor. também. Pode falar, Christian. Não, que nem você também tinha comentado, né? Em relação ao oversizing, se os técnicos têm dúvida quantas placas, né, pode colocar, é só acessar a nossa ferramenta também, que é totalmente gratuita, que é o Solar Configurator, né?
ela está disponível ali. Só entrar no solarweb.com, lá no final, no rodapé, tem o link, né, para acessar. E só mais uma dúvida, né, também, que perguntaram o que acontece, né, por que eu não poderia ativar o Dynamic Peak Manager? Eu acho que não deve ser desativado, porque você vai estar perdendo, né, geração, se você desativar. E ele desativa só, por exemplo, se ocorreu o status 112, né, que é fuga de corrente. Então é só nesse caso que a gente pede para desativar. Né? Só isso que eu queria colocar aí. Sim, sim, não é válido, Christian. Até queria também responder mais duas perguntas aqui, enquanto a gente ainda tem um tempinho. Uma pergunta aqui do Lucivan, ele pergunta assim, existe uma relação ou fórmula que me dá o quanto energia será gerada a mais usando o oversize? Então, Lucivan, não existe essa fórmula, tá? Até porque a gente sabe, como a gente comentou mais cedo, o sistema fotovoltaico, ele possui muitas variáveis, né? Então, a sua região, você pode estar dentro da mesma cidade, né? Com gerações completamente diferentes, né? Então, vai depender muito de uma série de coisas como inclinação, tá? Da placa, a angulação, orientação, temperatura, irradiação, né? Uma série de coisas. E aí, como a gente chega nesse valor ideal? Normalmente a gente tem que fazer um estudo, tá? Então esse estudo pode ser feito num software que ele vai te dar realmente o comportamento da sua instalação ao longo do ano, baseada na média histórica de temperatura, de radiação da sua região, tá? Então não tem uma fórmula, tá? Mas é assim que a gente, né, que os projetistas fazem, né? E aí, pegadas outras duas questões aqui, uma do Fábio Santos e uma do Luiz Grossi, que os dois perguntam a mesma coisa, né? Perguntando assim, realizando esse oversizing de até 50%, né? A expectativa de vida útil do equipamento reduz? Não, né? Então, por isso que a gente reforça essa questão dos 50%. Mais uma vez, não significa que vocês vão precisar de 50%. O 50% está disponível, né? Porque tem muitos inversores que a gente vê que eles suportam 10% ou 15%. Então, é muito pouco. O nosso pode chegar até 50%. Não significa que você vai usar. Esse é um ponto. O segundo ponto é o seguinte: esses inversores, já foram testados e fabricados para suportar esse nível de potência acima da capacidade nominal, tá? Então, nós temos os certificados que nós podemos encaminhar caso você venha a utilizar o inversor ou queira se resguardar dessa informação, né? Então, vale salientar que o equipamento está preparado para receber essa quantidade aí de carga a mais, né? Vamos dizer assim. Ô, Ariel, Bom, acho se que você... pode falar, Vitor. Opa, se você puder colocar de novo aí os contatos, tem um pessoal pedindo aqui que passou rapidinho os e-mails, o pessoal quer anotar de novo aí. Valeu. Claro, eu vou deixar aqui, peraí, só um minutinho. Deixa eu limpar aqui. Aqui, né? Não sei se vocês querem do marketing de vendas, mas nós temos também o do suporte aqui, tá? Eu vou deixar um pouquinho nessa tela e a gente já vai para o suporte. Bom, então só vou responder mais alguma dúvida aqui. Você quer tirar alguma dúvida aqui, Christian? Não, tá tranquilo. O pessoal tá. Acho que a maioria das perguntas a gente quase já respondeu todas. Legal. Não, beleza, eu vi que realmente Obrigado, Ariel. teve uma interação muito grande aqui e o pessoal foi respondendo aí, o Christian, o Vitor responderam quase tudo aí, né? Mas legal, gente. Então, ó, eu vou só passar então para o contato do suporte, deixar mais uma vez aí para vocês. Então, é suporte.solar@frolhos.com, tá bom? E o telefone é o 3563-3817, né? Então, vocês podem ligar lá que essa rapaziada bonita aí tá lá para ajudar vocês, beleza? Então, eu queria
chamar o Vitor para a gente fazer o sorteio, né, Vitor? Opa, vamos lá, vamos para o sorteio, então. Pessoal, já tem o pessoal pedindo aqui nos comentários já. Só lembrando também, pessoal, veio uma dúvida aqui perguntando do webinar da semana passada, né? Ele não está lá no canal do YouTube ainda, tá? Mas ele vai ser disponibilizado em breve. Então, sigam a gente lá no YouTube, sigam a gente nas redes sociais, aí no Instagram também, que a gente está sempre postando informação no LinkedIn. Tem as lives no Instagram também, né? Então, ontem teve live, toda quinta-feira tem live. Beleza. Então, pessoal, como de costume, né? A gente vai fazer um sorteio aqui de um kit da Fronius, tá? E um Smart Meter, tá bom? Então, primeiro vou fazer o sorteio do kit Fronius, depois do Smart Meter. Aqui tá a lista dos participantes do sorteio, tá? Lembrando que vocês têm que seguir todas as regrinhas descritas pelo marketing da Fronius e eles publicam lá nas redes sociais, tá? Então, quem seguiu as regras está participando do sorteio, tá bom? Então, vamos lá, né? Sexta-feira, para já começar o final de semana bem, tá? Já já vocês vão poder acender a churrasqueira aí. Vamos sortear agora o Kit Fronius. Vamos ver quem é o vencedor do Kit Fronius. Lembrando que a pessoa tem que estar online, hein? Se não tiver online, a gente sorteia de novo. Lucivan Joel da Costa e Silva. Lucivan está online. Lucivan está online, então... Não está atento, mas está online. E o Lucivan sempre Lucivan. participa aqui e sempre também acompanha as nossas lives, né? A gente sempre vê o nome dele lá participando também. Legal. Beleza. Opa, é isso aí, parabéns, pessoal. Lucivan. Parabéns aí, Lucivan, ganhador do Kit Fronius aí, para começar o fim de semana bem. Depois vocês tirem uma foto com o kit, com o Smart Meter, depois vocês mandem para a gente republicar lá no nosso Instagram. Publica no Instagram, marca a Fronius lá que a gente reposta. A gente está dando voz para bastante gente aí. Vamos lá, então, vamos para o Smart Meter agora, pessoal. Vamos ver quem é o vencedor do Smart Meter. Gerson Jesus. Gerson, lembrando que tem que estar online também. Opa, então Gerson é o vencedor aí do Smart Meter. Beleza. Pessoal, parabéns aos vencedores. Gerson, parabéns. Parabéns pela participação aí no nosso webinar. Está sendo muito legal para a gente aí estar em contato com vocês, trocando experiência. A gente aprende muito com vocês aí no chat também. Bom final de semana a todos. Vou passar para o Ariel para ele fazer o encerramento e as considerações finais. Mas um forte abraço a vocês aí. Parabéns para os vencedores. É isso aí, Vitor. Agradecer o pessoal que ficou aí até 7 da noite, em plena sexta-feira, né? Com a gente. Agradeço mais uma vez a participação de todo mundo. Espero que tenha sido bom aí, que tenha trazido informações úteis para vocês. Agradeço todo mundo que está elogiando aí, desejando boa noite e principalmente elogiando o conteúdo dos nossos webinários, que, como a gente já vem falando, a gente quer prover conteúdo mesmo, informação útil, né, para vocês e que vocês vão usar aí no dia a dia. E a gente quer realmente valorizar o setor, né, trazer mais conteúdo e formar bons profissionais com muito conhecimento, né? Então, para quem está aí já há um bom tempo, viu que a gente tem trazido outro tipo de conteúdo também, não só de Fronius, né? E acho que é importante a gente colaborar aí com todo mundo, tá? Então, obrigado aí ao Kleber, Paulo, Fabrício, Gerson, Cláudio, Lucivan, Lindomar, enfim, todo mundo aí que está aí, que acionou a gente pelo chat, aí que teve muita mensagem, acho que aqui tem mais de 200 mensagens aqui, mas legal, gente. Boa noite, Christian, se quiser dar uma palavra final aí para o pessoal.
Opa, com certeza. É um ótimo final de semana para todo mundo. Boa noite e sempre que quiser, né? Como todo mundo, quando a gente participa, entre em contato com a gente lá, no suporte. A gente vai dar uma força sempre. Valeu, Ariel. Obrigado. É Obrigado, isso aí, pessoal. Até Christian. sempre. Obrigado, Vitor, Thiago, Christian. Boa noite para todo mundo e a gente se vê na semana que vem. Até quarta-feira. Um abraço.